A paz do Senhor. Eu sou o Lucas. E eu sou a Vivian. E sejam bem-vindos ao nosso canal. Espera. E calma. O vídeo ficou um pouco longo, mas assista até o fim que vocês vão gostar. Não saia antes de terminar de assistir esse vídeo. Pessoal, quando a gente disser a paz do Senhor Jesus Cristo, não significa que você tem que ser crente. Apenas fique com a paz de Deus aí e tenha Ele em seu coração. No vídeo de hoje é um assunto que foi muito pedido pra gente, que é como nós se conhecemos. Entendeu? Então eu vou começar, a contar, Em junho de 2019, estava eu lá, 6h30 da manhã, caminhando para o terminal, Entrando no terminal, logo já vi o serzinho aqui, lindo, 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 Sim. comprando um passe. Aí eu também tinha que recarregar meu cartão, mas eu não tinha reparado direito nele. Aí beleza, entramos, no terminal, ele entrou primeiro que eu no ônibus, Entrou primeiro que eu. Aí ele ficou na porta e ele ficou aqui, eu fiquei meio na porta. Nós dois estávamos na porta. Enfim. Na verdade eu entrei primeiro. Aí como eu já gostava de pegar o canto do busão lá no fundo, eu já entrei e coloquei a mão assim naquele ferro ali assim, pra ninguém mais passar. Aí ela veio... E eu passei. Não, na verdade ela não passei pro outro passou. lado. Não, na verdade você vem e se embocou no meio do ferro e eu assim... E meu cabelo na época era grandão, lá pra baixo da cintura. Aí ele diz É verdade. que eu joguei o cabelo nele. É verdade. É mentira, gente. verdade. Eu não lembro Ela disso. jogou o cabelo em mim, nesse braço aqui, ó. Jogou o cabelo em mim. E depois, pra ajudar, ficou encostada nesse braço aqui. É verdade. Eu não lembro disso. Enfim, se ele diz, você tá dizendo, é verdade. Mentira. Eu comecei a reparar nas tatuagens dele. Que ele tem tatuagem de música. Aí eu fiquei pensando, será que ele, sei lá, canta? Só que, ao mesmo tempo que eu tava pensando isso, eu tinha acabado de comprar meu celular. Eu estava pensando, meu Deus, que cara de bandido esse menino tem. Que cara de pessoa malandro, que cara de malandro ele tem. Mas era só cara, porque eu já era crente, já tava na igreja fazia um tempo. Mas eu não sabia. E quem era desvirtuado era ela. Que Realmente. quem não tava na igreja Eu era tava ela. afastada. E ela tava afastada. Tá vendo? Então não julga o livro pela capa. Aí eu falei, Deus, ele vai pegar meu celular na minha mão e vai sair correndo pela essa porta Senhora? e vai roubar meu celular, gente, vai roubar meu celular. Aí beleza, passou e eu vi que ele era lindão, alto, cheiroso. Só que ele falou que quando ele me viu pela primeira vez... Sim, meu coração deu uma acelerada, Porque é linda também. Vai tá apaixonado! Tinha um cabelo também que... Não que esse não é bonito, tá? É lindo, mas... Aquele lá era maior. Então, meu coração deu uma acelerada, Quem que é? Desse tamanhozinho assim, ó. Queria saber, E toda vez que ele descia uns 3 pontos antes que eu. Toda vez que ele descia, eu ficava acompanhando ele. Eu encarava mesmo ele, de verdade. Me constrangia. Eu encarava descia do busão, mesmo. olhava. Eu ia atravessar a rua, ela olhava. Tipo assim, o busão tava indo embora, assim, eu dava uma olhada pra trás, ela tava olhando também. É verdade. Só que, na minha cabeça, eu achava que ele namorava. Porque foi passando os dias, tudo a mesma coisa. Só que eu pensei que ele namorava, porque eu pensei comigo, depois que eu, já sabia que ele não era bandido, que ele não ia roubar meu celular, e que eu vi que ele tava indo trabalhar, eu pensei comigo, bonito, cheiroso, trabalhador, Mal sabia. não deve ser solteiro. Um tempo já orando pra Deus, já preparar uma mulher já. Não, deve ser Uma solteiro, luta. O tempo foi passando, a gente se viu no ônibus todos os dias durante 5 meses, 5 meses. Durante 5 meses. E a gente não conversava. Eu morria de vontade de falar com ele. Porém, eu pensei, ele deve namorar. Sei lá, eu não queria falar com ele, mas não falei com ele. Nem ele falou comigo. Porque eu não tinha intenção de falar mesmo. Mas daí depois ele me seguiu no Instagram e me mandou solicitação de amizade, Sim, porque daí eu vi o nome dela. E daí eu queria saber,
que é? Ele ouviu o meu nome de uma conversa no O ônibus. que ela faz? No ônibus, ele ouviu Vivian. Aí Sim. ele pesquisou e achou. Achei. Aí, quando eu entrei no Instagram dela, aí foi quando você tinha 14 anos, né? Eu tinha 14 anos em junho. Sim. Aí, por ela ter 14 anos, já foi um dos motivos de eu não me envolver, nem sequer conversar, algo do tipo. Até porque, como eu estava na igreja e estava orando a Deus, eu não imaginava aquele tempo Deus preparar alguém com a idade dela. Então, por isso que foi onde eu me afastei. Não quis me Daí, em envolver. junho eu tinha 14 e logo em julho eu fiz 15, né? E só que nesse meio tempo eu tava meio desvirtuada. Porque aconteceram algumas coisas e eu me afastei da igreja. Mas quando as pessoas têm chamado, não adianta. Deus pega na curva e a gente não tem escolha, entendeu? Então foi isso, a gente ficou 5 meses se vendo todos os dias e ninguém falando absolutamente nada. Sim, aí depois, Só se olhando. Depois disso eu consegui comprar uma motinha e fui indo pra ele pegar a visão. Aí não pode se ver. Mas aí, em dezembro Sim. de 2019, foi o aniversário dele, dia 17. Aí eu falei, por que não dar parabéns, né? Por que não eu vou dar parabéns, né? Fui lá e dei. E falei assim, eu vou deixar o print aqui, se eu conseguir colocar na tela. Parabéns, moço do ônibus. Aí eu fui comentei. KKKKK. Moço do ônibus. Essa foi boa. Obrigado. Só, não puxou mais assunto, não fez nada, ele só respondeu obrigado, entendeu? Então, ali eu já tinha desistido também, sabe? Porque assim, eu sempre quis algo, mas não era algo sério que eu queria, até Sim. porque eu nem tava na igreja. E eu buscava Entendeu? algo sério. Até porque eu nem tava na igreja. E também porque eu era nova e eu sabia que... Poderia me desvirtuar. Não, nada a ver, porque eu sabia que não ia acontecer, porque eu era nova e ele nunca gostou. Sim. Aí depois disso, que ela deu parabéns, logo em seguida foi janeiro de 2020, né? 2020. Aí foi onde estava tendo uma campanha de 12 dias lá na igreja, onde eu congrego. Aí eu cuidava da página do Instagram e também cuidava do Facebook, e tanto postava na página do Instagram quanto na minha página pessoal. Aí foi onde ela viu as fotos e comentou. Aí onde nós começou a conversar, só que daí eu só falava De na igreja. intenção de levá-la pra igreja. Ele só falava ela de tá na igreja pra mim entendeu? e eu só perguntava coisa de igreja também. Sim. Só, porque, sabe, eu não tava frequentando direito a igreja, mas aquilo ardia em mim quando ele postava alguma coisa, porque pra mim ele sempre foi uma pessoa que eu sempre admirei, sabe? Quando ele postava vídeos de palavras, essas coisas, eu sempre admirei. Então eu sempre até comentava, "Ai, você é sua fã." Não, ela comentava pra chamar atenção. Mentira. Mentira. Mentira, eu comentava porque eu admirava Nem ele. sabia direito das coisas que eu postava. Ele acha que eu sou crente Nutella. Coitado. Não. Coitado, Deus. Não, Olha esse Nutella. servo aqui. A questão que ela falava que gostava das minhas letras, mas fala pra ela se ela tem alguma decorada. Mestre, Já, mas isso aí não já vai. Já tava junto. falta, Então? de nada tenho falta. Aí ela comentava na intenção do quê? De nada. Tipo assim, eu... De né, nada. dar A uma intenção de atenção, falar. dar uma moralzinha. A intenção de falar, eu Mas- sou sua fã. Era essa a intenção. Hum, Mas você sabe que eu sempre te admirei. sim. Então, em janeiro a gente começou a conversar bastante de igreja, só que a gente sempre entrava em debate. A gente sempre discutia, porque esse moleque era um chato. Moleque. Esse homem era um chato. Chato. Não, Chato. moleque é chato. Não, Uma, ele era ela chato já sim. gostava, ela falava que gostava da minha tatuagem. É. Só que essa aqui eu fiz quando eu tava no mundo e tipo assim, hoje eu me arrependo, se fosse pra ter eu não teria nenhuma. E ela falava assim, nossa, que legal essa tatuagem, queria fazer também, por que você não faz mais? Daí eu falava assim, não, eu não faço porque hoje eu tô na igreja e tipo, eu não me E sinto eu não bem. concordava com isso, Eu entendeu? não ficou confortável, daí ela entrava num debate falando que não tinha nada a ver eu fazer tatuagem, que não tinha nada a ver eu escolher isso daí, ou algo do tipo. Até Eu falava... queria que ele fizesse outra, entendeu? Porque eu não concordava com várias coisas, entendeu? Porque eu fui instruída errada. ela foi instruída Não. de uma Na maneira verdade, eu diferente. fui instruída certa. Mas aí, Só- decorrer do meu ministério, aconteceu que eu fui instruída errada por algumas pessoas. Então, eu tinha um pensamento, assim,
Enfim, a gente não concordava em várias coisas. Certo. E a gente sempre discutia e ele sempre falava, você tá brava comigo? Eu falava, não estou brava com você. Tá, só não ficava Tá. bravo porque não tava na intenção de eu parar de falar com ela. Não, eu não queria que ele parasse de falar comigo, mas eu já não tinha intenção de ficar com ele. Lá no fundo sempre teve, mas daí na hora que ela começou a aceitar que... Enfim, eu sabia sempre que ele falava da minha idade, que eu era novinha, entendeu? Ele, tipo, me tratava como sei lá, como uma irmã mais nova. Porque a minha irmã é mais velha que ela. A irmã dele é mais velha que eu. Eu tinha 15, né, amor? 15 anos. 15. Aí, a gente sempre conversou e deu uma parada de conversar. Depois de janeiro, né? A gente Foi. ficou vários meses sem se conversar. Não, nós parou lá pra março de se conversar. Depois de janeiro nós ficou conversando um tempinho. Mas só de igreja. De Nada igreja, mais. e daí até que foi de você falar, de levar seu pai pra pescar. Ele postou uma foto Arrumava... pescando. Ele e um primo dele. Aí eu falei assim, nossa, meu pai gosta de pescar, né? Nossa, seria legal se eu fizesse amizade com ele. Porque, tipo assim, meu pai é evangélico, ele é evangélico. E foi isso. Daí ele falou, Cristão pentecostal. Dá glória. Aí ele falou assim, quem sabe, né? Daí ficava puxando assunto, tá? Até que um tempo nós Parou de acabou o conversar. assunto, não tinha mais que falar. Nós paramos de conversar. Sim, E nesse meio termo que nós paramos de conversar, meio tempo. nesse meio tempo que nós paramos de conversar, Você falou meio termo. Meio tempo. Vai. E nesse meio tempo que nós... E nesse meio tempo que nós paramos de conversar, eu tinha entrado num propósito com Deus de ficar 30 dias sem mexer no celular, em questão de redes sociais, Instagram, Facebook. O WhatsApp era só necessário em questão do trabalho, porque eu preciso do celular. E também ficava sem conversar com nenhuma menina, com ninguém. Porque eu fiz esse propósito de 30 dias sem mexer na internet, para que quando eu terminasse, Deus colocasse alguém na minha vida. E nesses 30 dias, além de eu ficar sem internet, eu fiquei orando na madrugada, às 3 horas da manhã. Eu tinha feito um propósito com Deus, falando que quando acabasse esse propósito, a primeira pessoa que me piscasse mulher seria com quem eu iria casar. Aí tanto é que eu até coloquei um tema lá No guarda-roupa ele guarda-roupa escreveu. meu, que era 30 dias de sacrifício para a felicidade eterna. Então fiquei aí 30 dias orando e afastado da internet. E depois que terminei o propósito, voltei à rotina normal. Até então não estava falando com ninguém. Ninguém piscou ele. Tipo, passou 1, 2 semanas, já não estava falando com ninguém. Então eu tinha até pensado que esse propósito tinha sido em vão, que Deus tinha esquecido. E glória a Deus, ninguém piscou ele, Jesus. Glória a Deus. Foi. Aí depois de, eu acho que um mês quase depois do propósito, ela me piscou. Eu pisquei ele. Mas porque fazia tempo que a gente não conversava, fazia meses. E eu tava em São Paulo. Aí eu falei pra ele, oi, tudo bem? Você tá bravo comigo? E eu não tinha motivo pra estar bravo. Não, mas- porque a gente debatia muito. Então Sim. eu pensei, né, que sei lá. E daí, tipo assim, quando ela me piscou, eu não achei que seria ela. Até porque ele tinha esquecido Porque já eu tinha disso. esquecido do propósito, eu não tava lembrando do propósito mais. Então, e como nós tava conversando bastante antes, eu não tinha visto nesse sentido, de nós estar junto, entendeu? Aí Tinha visto- foi... Ele via eu como amiga. Friendzone eu estava. É isso aí. É. É você agora. E agora? Eu terminei o propósito. Depois eu pisquei ele, a gente voltou a conversar de novo. Só que daí eu tava planejando de fazer um curso aqui e ir embora pra São Paulo, né? Contei pra ele, eu sempre tive muita liberdade de falar com ele as coisas. Eu sempre senti muita confiança em falar com ele. E nunca foi assim com ninguém, nunca me abri com ninguém, nunca contei minha vida pra ninguém. E com ele foi diferente, Uhum. né? Mesmo a gente sendo só amigo, eu sempre senti muita confiança em contar as coisas pra ele. Eu não pensava em ter família, minha vida girava em estudo e em dinheiro. Eu queria ser bem sucedida e só.
entendeu? Era só isso, porque minha vida espiritual eu não tinha mais. Porque eu não pensava mais nisso, sabe? Os sonhos que Deus tinha me prometido, eu tinha esquecido, sabe? Daí... Foi onde ela me chamou pra ir comer um Mac. Não, daí eu voltei pra Piracicaba, fiquei uma semana em São Paulo, voltei pra Piracicaba conversando com ele já, né? Só que só amigo. Só amizade. Cheguei em Piracicaba, falei, viu, vontade de comer um Mac. E eu sabia que ele tinha carro, né? Falei, Nisso vontade já de tinha comer. passado tempo, eu vendi aquela motinha. Você vê como que Deus faz a obra. Quando ela me conheceu, eu tava no ônibus, pegando busão. Comprei uma 125, depois comprei um carro, depois comprei uma 300 e hoje eu tô com um carro. Não preciso falar a marca, mas graças a Deus é um carro bom e abençoado que Deus me deu nesse meio termo. Então, fica aí, pequeno testemunho. Busca. Ele falou assim, tá bom, mas eu não tenho dinheiro, você vai pagar pra mim o Mac e vai colocar gasolina. Entendeu? Eu, como uma boa pessoa, falei, o que tem? Vou. Eu nunca liguei pra isso. Até porque eu não sou interesseira. Sim, aí nós fomos. E E só eu que ele tava me testando, tá? Sim, eu tava testando ela pra ver, né, o que seria. Só por Se eu causa era do- interesseira. É porque conheceu no busão, né? Se fosse desde aquela época, eu já vi que se fosse pra ter alguma coisa, eu já teria desde aquela época. Então o carro não justificava nada. Só que nesse meio termo, quando eu aceitei a sair com ela, pra nós ir comer um Mac, eu também já tava passando por várias tribulações pessoais, em momento de dificuldade, então eu já tava achando que Deus... Até porque eu não via ela como, tipo assim, um propósito de Deus na minha vida. Infelizmente eu estava cego naquela época. Então eu não conseguia enxergar. Então eu falei assim, quando eu aceitei sair com ela, eu falei, ó, quer saber, seja o que Deus quiser, se for para acontecer alguma coisa hoje, vai acontecer. E eu já fui na intenção de tipo assim, se ela topar alguma coisa, eu ia topar também. E eu já tava na intenção de sair da igreja aí, entendeu? Aí quando nós fomos no Mac... Eu levei minha sobrinha, tá, gente? Porque Sim, a eu Micaela. vigio, né? Eu levei minha Aí, sobrinha. aí quando nós chegamos no Mac, como a gente é servo de Deus, Deus começou a trabalhar de outra forma totalmente diferente. Aí foi onde ela começou a falar da vida dela, começou a falar das situações que ela vinha passando, das dificuldades que ela estava tendo, questão de família, questão de estudo, tudo. Aí foi onde eu só fiquei ouvindo ela começou a falar dos sonhos dela, que ela queria ser aeromoça, que ela não sonhava em casar, que ela não queria ter filho, que era isso, que era aquilo. Na verdade eu só escutei ela esse dia. Aí depois que ela terminou de falar tudo isso, nós entramos em alguns debates, novamente, em questão de tatuagem, Doutrina. questão de doutrinas de igreja, que coisa que não convém no momento. Aí foi onde eu cheguei nela e comecei a falar também um pouco de mim, a respeito do que eu queria, que era casar, que era ter família, que era ter filho, que era poder fazer alguém feliz, etc. Mas estava na seca, coitado. Eu escolhi esperar, ele estava. Creio, Senhor, que vai aparecer uma mulher de Deus no meu caminho, meu Deus. O Senhor vai colocar alguém que venha me amar muito. Sim, porque já fazia, acho que vai fazer 2 anos agora que eu Fazia tô na um ano e igreja 5 meses e tô me já. guardando. Então já fazia aí 1 ano e pouco que eu já tava me guardando. Então, tipo, uma pessoa que antes tinha uma vida ativa, não tinha mais, se reservou para Deus, é difícil. Mas nada impossível que Deus deu graça. E tá dando graça até hoje. Então, depois que eu conversei com ela sobre isso, falei os meus propósitos, e ela falava que não teria homem, que ia fazer ela mudar de ideia, que era isso que ela queria crescer, que ela não queria depender de homem, que era isso. Falou um monte. Aí até que tá bom, nós terminamos, chorou bastante também. Ela chorou bastante quando começou a conversar comigo. Até que, tipo, já tava tarde, nós resolveu ir embora, levar ela embora. E só que daí nós teve mais confirmação ainda da nossa amizade. Amizade. Foi ali que eu vi que realmente era só amizade. E também eu até postei um story, né? Foi. Nesse dia falando assim, Irmão irmão que Deus me deu. Entendeu? Aí depois disso, como eu tinha faltado do culto, foi numa sexta-feira, pra levar ela no Mac, eu falei, ó, então hoje você vai no culto comigo, que seria num sábado. Aí ela aceitou a conhecer a igreja. Então daí eu levei ela na igreja, tomei a armadura do pastor, né? Mas levei ela na igreja,
Aí depois do culto nós fomos tomar sorvete. Foi onde também que daí ela, novamente nós começamos a conversar, ela entrou no assunto pessoal dela, em questão de... Porque eu sempre senti muita confiança nele. Sim. Nós conversamos um bom tempo na sorveteria, aí eu levando ela embora. Não, mas calma, gente. Porque na igreja eu sempre pedi pra Deus uma pessoa que fosse envolvida com a música, pregasse e meus pais, tipo, aceitassem de boa. Eita glória! Sabe? Então, assim, na igreja, vendo ele, eu falei, Nem sei tocar me baixo dá direito. esse varão, Então, pai, por favor, sabe? Por favor, me ajuda, sabe? Já te pedi tantas coisas, mas, por favor, só mais uma, sabe? foi onde nós subimos embora. Aí eu falei eu falei, você sentou no lugar das senhoras. É, Ela falou, meu sonho é participar do grupo de senhoras. porque elas cantaram aquele dia, foi bonito, lindo. Aí meio que eu falei que, como você vai participar se você não quer casar, né? É, Eu falei, como você vai participar da senhora se você não quer casar? Aí eu falei, quem disse? ela veio pra minha casa. Você quer casar comigo? E como nós tínhamos conversado um dia antes, eu tinha ouvido tudo que ela tinha falado a respeito da profissão dela, do que ela queria, eu falei, eu vou casar. A menina nem sabe o que quer, porque ontem ela falou uma coisa e hoje ela quer casar. E em questão da idade também, porque ela tinha 15 anos, né? Não mudou Não, já muito. tinha 16. Não, Tinha 15? você tinha 15. Você fez 16 agora. Em julho, né? Não, você Não, já tinha 15, já tinha 16. 16. Já tinha 16, que não tinha mudado muito agora. Ainda tá com 16. Então eu tinha muito, assim, questão da idade dela e ficava bloqueando muito isso daí. Até que nesse dia eu deixei ela lá, né? Ela Minha ficou casa. chateada um pouco também. Lógico, eu recebi um puta nãozão. Aí, Amém, Jesus, é só amizade mesmo. saindo de lá, nós fomos comer pizza. Eu com o pessoal da igreja, na casa do meu Tá, tio. mas antes disso, no primeiro dia que eu fui na igreja dele, eu tomei a decisão de que eu precisava mudar de vida. Eu precisava continuar seguindo meus propósitos. Eu precisava que, pra Deus cumprir as promessas em mim, eu tinha que tomar uma decisão. Foi aí que eu tomei a decisão, falei com a minha mãe, falei, mãe, eu vou voltar, eu vou fazer as coisas certas, eu preciso disso, eu tenho um chamado e eu preciso atender um chamado, sabe? Então eu já tinha decidido isso no primeiro culto, né, amor? Sim. Na verdade, depois da nossa conversa na praça, Na no praça. MEC, eu já tinha decidido isso, porque eu já tava isso no meu coração. Eu falei, Deus, eu conheço a verdade, eu sou conhecedora e eu preciso disso. Eu preciso que os teus planos se alinhem ao meu coração se alinhe ao teu. Aí, esse dia, depois que eu deixei ela na casa dela, nós fomos comer pizza na casa do meu primo. Mas eu fiquei em casa, tá? Aí eu conversando lá com eles, porque eu tinha levado ela na igreja, né? Daí eles começaram a perguntar, não, quem que era, tal. Daí eu comecei a falar a respeito dela, que sempre quando eu falava dela eu elogiava bastante em questão de estudo e tudo mais. Aí falou, mas então, por que não vai, né? Daí eu falei, ela é nova, ela tem 16 anos. Eu tava com 24, daí eu falava que não dava, né? Aí foi onde minha tia falou que a diferença de idade dela com meu tio é a mesma idade nossa. Aí foi onde já me deu eu comecei a pensar um pouco, aí daí ela também conversou comigo e falou que o pai dela e a mãe dela têm a mesma diferença de idade nossa. Aí foi onde eu abri meu olho, entendeu? Aí foi onde eu comecei a olhar os atributos que ela tinha e comecei a reparar no que eu tava perdendo, se eu não aceitasse. Entendeu? Você acha que eu sou nova? Entendeu? Aí foi onde eu falei, você tem certeza que você quer? Ela, eu tenho. Eu falei, você sabe como que é um casamento? Ela falou, eu sei. Eu falei, você sabe como que é um namoro cristão? Eu sei, até porque ela não estava na igreja. E, graças a Deus, ela tá na igreja hoje. Eu tomei a decisão. Ela tomou a decisão a partir daquele momento, tá? Então ela não estava na igreja. Daí eu falei, um namoro. Daí eu falei, então, foi o seguinte, na quarta-feira, isso tinha sido no sábado. Eu falei, na quarta-feira nós vamos no culto, até porque no domingo ela não podia ir, que ela ia na igreja da mãe dela. Eu falei, na quarta-feira eu vou ir na sua casa e nós conversa. Aí nós esperamos a Porque semana Deus já passada. foi trabalhando em mim, sabe? Em questão de família, em questão de construir família. Hoje, quem me conhecia antes, sabe? Vê que foi coisa de Deus mesmo.
Porque eu não tava firme na igreja, eu voltei a ser firme na igreja, sabe? E ele precisava também de uma pessoa. Sim. Então os propósitos se uniram, sabe? E muito. Deus fez da maneira correta, né? Tanto de planos, tanto de... encaixou tudo, sabe? Então eu fui pensando melhor, falei, Deus está na família, o projeto de Deus é a família. Então por que eu não vou ter minha família? Eu só pensava em dinheiro, não pensava, até porque eu não pensava na minha vida espiritual, entendeu? Depois disso foi mudando. Agora o meu desejo é casar, ter minha casa, ter meu filho. Sim. Né? Aí quando deu quarta-feira eu fui lá conversar com ela. Ficamos uma hora a mais, né? Pra mais. Eu fiquei na frente da casa dela, daí eu comecei a conversar com ela, porque daí eu comecei a passar a respeito de um namoro cristão. Porque ele ainda tinha medo. Sim, Deu falar, não quero mais. entendeu? Até porque fazia quase 2 anos que eu já estava orando a respeito disso. Então eu passei pra ela, ó, tem que ser assim, e é assim, eu não gosto de tal coisa. No primeiro dia eu já coloquei tudo que eu não gostava pra ela, tudo que eu gostava e tudo que eu queria que fosse. Não impondo, ó, você vai ter que mudar, você vai ter que ser assim, não. Eu nunca pedi pra ela mudar nenhum ato dela, nem nada disso. Eu só coloquei o que eu queria. Aí foi onde ela disse que estava de acordo. Então ali nós começou um propósito de oração. Nós começamos a orar. E foi onde eu falei pra ela conversar com os pais dela a respeito disso, do que eles achavam, até porque eu sou 8 anos mais velho que ela. E é lógico, tem que ter aceitação. Eu falei, ó, se sua mãe e seu pai aceitar, tudo bem. Agora se eles não aceitar, eu não quero. Quando foi? Aí foi onde ela foi falar com a mãe e o pai dela. Na verdade, foi falar com a minha mãe, né? Minha mãe, linda, perfeita, maravilhosa, linda sempre. E foi muito tranquilo. Falou, amém, filha, você quer isso? Porque a gente não foi namorando. A gente foi orando, foi orando foi primeiro, entendeu? Não foi forçando nada, sabe? Foi na questão de propósito mesmo. Daí minha mãe falou, se é isso que vocês querem, amém, vamos orando. Aí foi onde, eu acho que o pai dela ouviu a conversa. Não, minha mãe falou assim, antes de falar com o seu pai, você fala pro Lucas tentar criar uma amizade com ele. Porque meu pai, ele é assim, ó. Fechadão. Entendeu? Fechadão. Então, brabo. Já bateu em muitos, ele já bateu em muitos. É nada, gente. Nada. De primeira aparece, depois... Hoje me chama de Lu. Então, tipo assim, minha mãe falou, então você fala pro Lucas criar uma amizade com ele, depois ele vem conversar com ele sobre os seus propósitos. Sim. Aí nós chegou lá. Mas ele não ouviu isso, né? Lógico. Depois do culto, pleno sabadão, todo de terno, um calor, um suador, já meti no bigode. Falei, ó, tô orando, vou casar. Aí o pai dela já se espantou, porque assim, quando eu falei isso, que ele pensou que nós já iria, No outro dia, entendeu? na outra semana já casar, depois de um mês ter 3 filhos e um monte de cachorro. Ele achou que seria assim, não. É lógico que nós já vai fazer 4 meses junto. Parece que é bastante tempão, né? Que nós tá junto. Mas nem é. Vai fazer pouco 4 tempo. meses. Nós estamos orando ainda, tá marcando o noivado. Para depois do noivado nós marcar o casamento. E isso vai ser um processo aí de 1 ano e meio, então nós não estamos fazendo nada com pressa também. Nós não estamos colocando desejo, as coisas acima. Pelo contrário, nós estamos esperando em Deus e orando. Então vai ser tudo conforme Deus quer, entendeu? Aí ele foi falar com meu pai. Meu pai de primeira ficou tipo... Vê com sua mãe. Do nada esse menino falou isso, daí ele falou, veja com sua mãe, eu não vou falar nada. Até que daí nós continuamos orando, sabe? Não forçou nada e depois aí de 1 mês, nós orando, nós decidimos Não, tornar... menos de 1 mês foi. Foi menos de 1 mês. Foi umas 2 semanas 2, e 3 meia, semanas. 3 semanas. Aí foi onde nós decidimos tornar público. Aí foi onde nós colocamos o relacionamento sério, E assumimos. entendeu? Aí depois de 1 mês, mais ou menos, eu dei a aliança dela. Meu pai já tava tranquilo. Sossegado. Até eu ia dar de surpresa a aliança. Eu tinha comprado a aliança e ela não sabia, mas
ficava jogando as coisas na minha cara. Não fiquei jogando as coisas na Ah, cara. sim. É, porque tal pessoa comprou aliança. É, porque minha amiga começou a namorar hoje e já ganhou aliança. Ai, mas aí essa aliança. Ficava mandando aliança pra mim todo dia. Eu falava, tá bom, eu vou ver aliança. Você não vai ver aliança. Você é muito sossegado, você não vai. E eu já tinha comprado aliança. Até que, uma vez, de tanto ela falar que eu não ia comprar aliança, que eu não fui ver aliança, que eu não tinha pegado aliança, eu peguei a notinha e mostrei pra ela, que já fazia mais de uma semana que eu tinha comprado Aí aliança. meu coração sossegou. É, estragou. Nada a a minha ver, porque surpresa. foi surpresa do Foi mesmo surpresa, jeito. mas ela já sabia que tinha Eu sabia comprado. que tinha comprado, Então mas foi é surpresa do diferente. mesmo jeito. Nesse meio tempo, meus pais aceitaram, minha família aceitou, A minha também. a família dele aceitou, nossos líderes aceitaram. Então, foi tudo confirmando, sabe? Uma benção. As coisas foram se confirmando, Deus foi confirmando, a gente foi orando, Deus foi confirmando de maneiras diferentes, né? Uhum. E confirmou em tudo. Tudo, Tudo. tudo, E tá confirmando. tudo. Tá continuando confirmando. Os Continua propósitos de Deus na confirmando. nossa vida continua. Entendeu? Então essa foi mais ou menos a nossa história. Daí agora estamos aqui. Decidimos criar um canal de entretenimento, de palavra, de curiosidade, se estiver. Ou se quiser saber mais alguma coisa sobre nós, que Se ficou alguma dúvida, vocês comentam aqui. peço perdão, porque É o nosso primeiro vídeo. primeiro vídeo, então tô olhando pra cá, tô olhando pra lá, tô olhando pra cá. Eu não consigo focar na câmera. Então, se você gostou, deixa aí seu like, Ative curta, o sininho, compartilha aí com o pessoal, ajuda nós aí a se inscreva. crescer também, porque mais pra frente nós vai trazer bastante conteúdo, trabalhando com jovens, adolescentes, com todo tipo de pessoas. Que vocês quiserem ouvir um conselho ou algo do tipo, nós vamos estar aqui. A gente vai deixar o nosso Instagram aqui embaixo. Qualquer coisa, só mandar lá. Né? Deixa um comentário também se você quer saber de alguma coisa. Divulga pros amigos, se inscreva. E é isso. Deus abençoe vocês. Calma. O quê? Antes de terminar o vídeo, fique com uma palavra que está lá em Eclesiastes 3, tá, a partir do versículo 1 em diante, que fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, você tem que ter calma. Eu não sei o processo que você anda passando, mas tudo tem seu tempo e é o tempo determinado de Deus. Eu esperei quase 2 anos para minha oração ser respondida. E pessoas que estão do meu lado sabem disso. Então, eu não sei qual é o propósito e o processo que você vem passando, mas tenha calma, porque é um tempo determinado. Se você quer um para varão, todas uma varoa, as coisas. calma, Calma. vai dar Não se certo. precipite. Vai não se orando. precipite. Não encontre a primeira pessoa e já sai fazendo tudo. Não. Veja se realmente é a pessoa que você quer. Espere estar do uma seu lado. confirmação de Deus. Entendeu? E fiquem com Deus.